Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e hoje nós vamos falar do período regencial. Então, continuando as nossas apresentações sobre o período conhecido como período do Brasil Império, período imperial da história do Brasil, que nós já vimos que é aquela época em que o Brasil foi governado por imperadores. A gente está na segunda fase desse período, que é justamente a época em que o imperador do primeiro reinado, né, Dom Pedro I, ele abdicou, ou seja, ele deixou o trono e voltou para Portugal, e o novo imperador, né, quando nós temos imperadores ou reis, quem assume quando um deixa de governar? O seu filho. Então, o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, o imperador que ficou, né, para governar o Brasil, tinha apenas 5 anos de idade. E aí, né, a lógica e a lei, elas dizem que uma criança de 5 anos não pode governar. Então, a Constituição de 1824 do Brasil, né, aquele conjunto das principais leis do nosso país, estabeleceu o seguinte, que na falta do imperador, na ausência do imperador, né, ou na menoridade do imperador, né, que é o caso, o Brasil seria governado por regentes, por 3 regentes, não seria uma pessoa só governando, né? Até para não associar a figura do imperador, para as pessoas não acharem que esse regente era um novo imperador, né? Então, para que não tivesse isso, não tivesse uma pessoa sem ser o imperador com muito poder, então seria dividido por 3 pessoas, né? Seriam os 3 regentes. A regência seria trina, então 3 pessoas governariam o país enquanto o imperador fosse menor de idade. No momento que ele fosse maior de idade, aí sim ele passaria a governar e os regentes deixariam o poder, né? Acontece que antes do Dom Pedro II ser considerado maior de idade, né, nós tivemos 4 regências, né? A primeira dessas regências foi a chamada regência trina provisória. Por que provisória? Apesar do Dom Pedro I, né, ter tido um governo no qual ele acabou se desgastando muito, né, a saída dele, a abdicação dele, ela, de certa forma, ela foi uma surpresa, né, pegou todo mundo de surpresa, e aí os deputados, os senadores, que seriam responsáveis por escolher o regente, eles então escolheram 3 pessoas provisoriamente até que pudessem organizar as eleições entre eles, né, como mandava a lei, para escolher os regentes definitivos, né? Então nós tivemos a primeira regência, que foi a regência trina provisória, e a segunda regência, que foi chamada de regência trina permanente, mas ela não foi tão permanente assim, né, que também acabou antes do tempo por uma outra mudança na lei. Pois é, em 1834, os deputados e os senadores do Brasil, eles acabaram aprovando uma mudança na lei, né, uma mudança na Constituição de 1824, que foi chamado Ato Adicional de 1834. Então, sugeriram uma série de mudanças ou de novidades para a lei. Entre elas, né, a primeira mais importante, que deu mais autonomia às províncias, né? O que é isso? O Brasil, o Império do Brasil, ele era formado por várias províncias, o que hoje são os estados. Só que sim, o governo central, né, o governo encabeçado pelo imperador, ele tinha muito poder, inclusive, né, de muito mando, né, sobre essas províncias. E as províncias, os locais, eles acabavam reivindicando, né, mais liberdade, para ter um pouco mais de autonomia em relação às decisões do governo central. Então, essa nova lei ela acabou dando, né, mais poder, né, mais poder. A gente pode dizer, de certo ponto, mais poder, mas a palavra correta seria acabou dando mais autonomia, né, para as províncias, né, em relação ao governo central, né? Entre elas, por exemplo, criando as que hoje a gente chamaria de assembleias legislativas, né, locais, onde hoje, por exemplo, hoje seriam os locais, as câmaras, né, onde se unem os deputados estaduais, né, uma espécie de assembleia legislativa que existe hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, a LERJ, é como se fosse isso lá no passado, que era algo que não existia, né?
para que as províncias tivessem ali, né, os seus próprios representantes locais, né, para tomar decisões a partir das realidades locais, né, das demandas, das necessidades locais. Então, essa foi uma primeira medida importante dessa modificação da lei. E a outra acabou modificando a própria regência. Ela deixou de ser trina e passou a ser una, né? Se achou melhor, então, né, que o Brasil fosse governado por uma pessoa só, né? Aquela ideia original, né, ela foi deixada de lado, né, aqueles receios originais, e acabou, então, se deixando mesmo o governo com um regente só, né? Até porque a própria experiência, né, das regências teria demonstrado que 3 regentes governando ao mesmo tempo era uma coisa um pouco complicada, né, para que se chegassem ali, né, a acordos, né, a consensos entre esses 3. Então acabou se preferindo, então, né, a regência ocupada por uma pessoa só e uma regência eleita, né? Antes a escolha dos regentes era uma escolha que passava lá pelos deputados e senadores. Passou-se a ter a eleição para os regentes. É claro que a eleição nos modos como nós já víamos, né? Ou seja, essa eleição era uma eleição indireta, a gente tinha primeiro que nem todo mundo podia votar, né? Lembrando, só quem podia votar, homens maiores de 25 anos e livres, e desde que tivessem determinada renda. E ainda assim, né? Uma determinada faixa de renda, quem tinha renda menor, escolhia aqueles que tinham uma renda, né, maior, para esses sim serem os eleitores, né? Então, o voto era indireto, pouca gente ainda escolhia. Nós tivemos 2, né, regentes nessa fase das regências unas, né, completando a terceira e a quarta regência, né? Então, a regência una do padre Diogo Feijó, e a outra regência, a última regência, né, antes do Dom Pedro II ser declarado maior de idade, que foi a regência do Araújo Lima, tá? Então aí completam-se as regências. O fato né, resumindo um pouco aqui esse período, né, caracterizando, na verdade ele não foi um período tranquilo da história do Brasil, né? O Dom Pedro I, né, a saída dele foi uma saída muito tumultuada, né? E acabou-se que o período, né, entre a saída dele, né, e o Dom Pedro II assumindo o governo, o período conhecido como regências, também foi um período muito tumultuado, de muita crise política, né, muita disputa pelo poder, né, entre os grupos políticos que então existiam, né? A gente tem um primeiro grupo político, a gente poderia chamar hoje, né, de partido político, que era o Partido dos Restauradores. O nome já está dizendo, né? O que os restauradores queriam? Eles queriam restaurar. Restaurar o quê? Restaurar o governo do Dom Pedro I. Eram, a gente fazendo a brincadeira aqui, né? Eram as viúvas do Dom Pedro I. Né? Aquelas pessoas que queriam que o Dom Pedro I voltasse, eram pessoas que eram simpatizantes do governo do Dom Pedro I. Né? Então, esses a gente chamaria hoje uma brincadeira também, né? Os pedromínios, né, daquela época, eles queriam que o Dom Pedro I voltasse, só que esse partido existiu até 1834, que em 1834 Dom Pedro I, lá em Portugal, ele faleceu, né? Faleceu ainda na casa dos 30 e poucos anos, faleceu jovem, né? E aí, quando ele morreu, não tinha mais razão de existir esse partido, porque ele não podia voltar, a não ser que voltasse do além, né? Um Dom Pedro Zumbi, alguma coisa assim. Mas não, né? Isso não é da história, não faz parte da história. Então, Dom Pedro, né, morreu e esse partido deixou de existir. Mas outros 2 permaneceram e aí sim, disputando, né? Disputando principalmente a questão, a grande disputa dessa época era a questão quem teria mais poder. O governo central, né, o governo do regente, né, sobre todo o país, ou as províncias. Né? Então, o grande debate, a grande disputa dessa época foi essa, né? Mais ou menos autonomia para as províncias. Mas se as províncias tivessem mais autonomia, né, como é que o país, o Brasil, ia conseguir, né, a coesão? Será que ele não ia se dividir em pequenos países? Então, diante desse debate todo, a gente tinha 2 partidos, né, os partidos liberais, o Partido Liberal moderado, que defendia, né, o poder, defendia o poder mais centralizado, e o Partido Liberal Exaltado, que defendia mais a tal da autonomia aí para as províncias.
Em meio a essa disputa toda, nós tivemos uma série de revoltas acontecendo no Brasil, né? Esse período foi marcado por muitas revoltas no nosso país, né? Foi a grande característica do período regencial. Que revoltas foram essas, né? A gente pode começar, então, pela região norte, né? Na região norte do Brasil, nós tivemos a cabanagem no Pará, né? Por que cabanagem, né? Que nome foi o nome cabanagem, né? Porque ela foi uma revolta feita inicialmente, né? Pelas pessoas que viviam em cabanas às margens dos vários rios, né? Da região lá do Pará. Essas pessoas, né, eram populações, né, pobres, populações extremamente exploradas. Então, assim, né, por conta dessas condições de vida tão ruins e tão duras, essas populações se revoltaram, né? E os grupos, né, políticos ali em disputa também, né, se aproveitaram nesse momento também para entrar aí, né, nessa grande disputa, né? Então a gente vai ter essa, né, primeira revolta aí, que é uma revolta que a gente pode dizer, né, que surge a partir de necessidades populares, né? A gente vai ter também, próximo, né, no Maranhão, a balaiada, né? Balaiada por quê? Né? Ela também vai ter esse mesmo perfil, né, da cabanagem, uma revolta que começa aí, né, com reivindicações, né, por melhores condições de vida de populações mais pobres. Ela tem entre suas lideranças balaios, né, que eram fazedores, profissionais fazedores ali de cestos, né? Daí ela vai se chamar de balaiada. A gente vai ter também, né, uma outra revolta que vai ter também um caráter popular na Bahia, né, que vai ser a revolta dos malês, que ela vai acontecer em 1835. E aí ela vai ter um outro componente também, que é um componente ligado à questão da escravidão. A gente lembrar que nessa época do Brasil ainda existia escravidão, quer dizer, o Brasil foi independente, né, ficou independente, mas a escravidão continuou, a gente não pode esquecer disso, né? E aí populações escravas, né, da região de Salvador, na Bahia, né, ou alguns ex-escravos, né, chamados alforriados, que seguiam a religião islâmica. A gente precisa pensar que muitos grupos de africanos que vieram para cá, para o Brasil, eles vieram de regiões da África em que a religião predominante era a religião islâmica, né, ou muçulmana. Quando vieram para cá, foram proibidos, né, de ter a sua religião, porque a religião oficial que existia no Brasil era a Igreja Católica, então todos precisavam ser católicos, mas como forma, né, de resistência às escondidas, né, muitos desses africanos continuaram as suas crenças religiosas, sejam aqueles que acreditavam, né, em diversos deuses, em vários deuses que acabaram dando origem, né, aos chamados orixás das religiões, né, de matriz africana, né, como a Umbanda, o Candomblé, né, que existem hoje, ou seja, esses, né, que continuaram as escondidas, com lá, né, os seus cultos, né, as suas cerimônias, a sua religião, né, que era a religião islâmica. Esse grupo de islâmicos, então, né, reivindicando a liberdade, né, da sua fé, né, reivindicando a liberdade, né, das pessoas, o fim da escravidão, eles se revoltaram também na cidade de Salvador. Então a gente tem essas três revoltas que tiveram um caráter mais popular. A gente teve na Bahia também, né, a chamada Sabinada, né, porque ela teve como uma das lideranças o jornalista Francisco Sabino, né, e o que acontece? Essa foi uma revolta que aí a gente não pode dizer que seria necessariamente popular, né? Não tão popular, a gente é uma revolta muito mais das classes médias, muito mais dos militares, né? Mas também uma insatisfação aí com o governo central, né, do Brasil. Todas essas revoltas vão espelhar um pouco isso, essa insatisfação com o governo dos regentes. E a gente vai ter, né, ao sul do Brasil a mais longa e talvez até a mais famosa de todas as revoltas desse período, que foi a Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, né, que durou aproximadamente aí 10 anos. Né? Ela foi de 1835 até 1845.
ela só foi acabar então quando o Dom Pedro II já estava governando o Brasil, ou seja, começou nas regências e só terminou dentro do governo do Dom Pedro II. A gente não pode dizer que ela foi uma revolta popular, na verdade ela começou a partir de reivindicações das elites do Rio Grande do Sul, né, de grandes fazendeiros do Sul, de criadores de gado e tal, que estavam insatisfeitos, né, com questões ali ligadas à taxação, né, de produtos que eles comerciavam a partir, né, do gado, como por exemplo a carne seca e tal. Então, a partir dessa insatisfação econômica, né, eles acabaram se revoltando contra o governo dos regentes e acabou, né, que essa revolta, né, foi, né, se expandindo a ponto de que não só o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina também, né, depois acabou aderindo a ela, os dois, né, essas duas províncias chegaram, inclusive, a separar do Brasil e a virar, por algum tempo, duas repúblicas independentes, né? O Rio Grande do Sul, a República de Piratini, e Santa Catarina, a República Juliana, né? Então, assim, nós tivemos, como forma, né, os regentes tiveram muito trabalho para conter essas revoltas e evitar aí que o Brasil, né, se despedaçasse em diversos outros, até pequenos países, como aconteceu no Sul, usaram de muita violência para conter essas revoltas, principalmente aquelas de caráter popular, né, como a cabanagem, né, a balaiada, a revolta dos malês, mas a sabinada também, né, a gente teve muita violência, principalmente contra as populações mais pobres. Já no Sul, que foi uma revolta liderada pelas elites, houve, claro, uma guerra, né, houve a violência da guerra, mas o final foi um final muito mais negociado, né, se enviou o Luiz Alves de Lima e Silva, que a gente conhece como Duque de Caxias, foi o negociador, né, para o fim aí que levou ao fim dessa Guerra dos Farrapos, né? É interessante também, né, que o pai do Luiz Alves de Lima e Silva, ele foi um dos regentes, né, da regência trina, né, tanto a permanente quanto a provisória depois. O Francisco de Lima e Silva. E um outro detalhe curioso, né, que o título, né, de Duque de Caxias, que ainda não era Duque de Caxias, né, mas primeiro Marquês de Caxias, eram títulos de nobreza, né, pessoas que prestavam serviços para o governo, né, imperial, o governo dos regentes, que acabavam ganhando títulos de nobreza, né, isso era uma coisa que era considerada importante naquela época. E o Luiz Alves de Lima e Silva Caxias, né, a primeira atuação importante aí dele, né, como negociador, foi justamente lá na Balaiada do Maranhão, né? Ele foi responsável aí, por conter a revolta da Balaiada justamente na cidade de Caxias, né, do Maranhão. É por isso que acabou virando Marquês, né, e depois, mais tarde, ganhou o título de Duque de Caxias. Duque é o maior título de todos, né? Enfim, e para fechar, então, a questão das regências, né, super importante aqui a gente dizer como é que terminou as regências, né? Se aguardou até o Dom Pedro II ser maior de idade? Não, porque o Brasil virou esse barril de pólvora de revoltas, né? Muitas revoltas acontecendo. Então, se chegou a um ponto de que seria necessário uma figura, né, de um imperador, né, para dar essa ideia de união do país, né? O país ia se unir em torno dessa figura, né, com um poder um pouco mais firme, né, essa imagem também que as pessoas tinham, né, de respeito pela figura do imperador. Então se resolveu que era preciso que, quanto antes, o Brasil tivesse um imperador novamente. Então, né, até também parte, né, de disputas políticas, né, quem ia ficar com mais ou menos poder. Então, uma articulação de determinados grupos políticos acabou provocando uma mudança na lei, né, que foi conhecida como golpe da maioridade, né? O Brasil é cheio de golpes ao longo dessa história, e que se antecipou à maioridade do Dom Pedro II. Então, a lei colocou que a partir de 14 anos de idade, né, isso mesmo, com a idade de muitos de vocês, o Dom Pedro II foi considerado maior e, portanto, poderia ser imperador do Brasil. Isso aconteceu em 1840 e acabou, então, fechando essa fase, né, do Brasil imperial, a fase das regências, e iniciando o chamado Segundo Reinado, né, o período que o Dom Pedro II passa a governar o Brasil. Mas isso, né, é assunto para um outro encontro nosso, né, um outro encontro virtual nosso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.